Olá, alunos! Então vamos aqui continuar com a aerodilatação, aprofundar um pouquinho nas principais patologias que estão envolvidas então em problemas do voo. Temos aqui a barosinusite, a barotite, a aerogastria, a aerocolia e a aerodontalgia. Então vamos à primeira, barosinusite. No crânio da gente existem então seios da face, existem buracos, são sinos, né? Sinos significa buraco, então existem buracos para deixar nosso crânio mais leve e para ajudar na fonação. E esses buracos eles são recobertos por uma membrana que produz secreção úmida, que se chama mucosa. As mucosas produzem secreção. Então as secreções elas podem entupir os ductos de drenagem, porque as secreções elas têm que drenar para o nariz. Se não drenar, elas vão ficar presas aí, gerar um aumento de pressão e gerar dor, que é a barosinusite. Observem que tem vários seios da face, né? Esses são os principais, vão ver aqui, ó, frontal, tá aqui na testa da gente, etimoides, aqui na parte, são pequenos seios, ficam em volta dos olhos, em volta da cavidade nasal aqui. Maxilar é o maior de todos, que fica aqui embaixo dos olhos, acima dos dentes. E o esfenoide fica lá no meio da cabeça. Muito bem, para onde vai a secreção? As secreções que a gente produz, né, o nariz da gente é recoberto por mucosa, que é essa membrana que produz líquido o tempo todo. Nós não somos secos por dentro, né, como a pele do lado de fora da gente é seca. Por dentro, essa membrana que recobre as cavidades internas da gente, igual intestino, a boca, o nariz, etc., se chama mucosa. Ela produz secreção. Essa secreção ela corre para a parte de trás e quando chega aqui na região posterior da língua a gente engole essa secreção. A gente faz isso mais ou menos uma vez por minuto. Quando a gente está gripado, produz secreção em abundância, pode acontecer da secreção inclusive sair pela parte da frente do nariz, que é a coriza. Muito bem, aqui tem um raio-x mostrando, lembra que o paciente está olhando para a gente, aqui são os olhos do paciente. Aqui estão os seios frontais, ó, e aqui está o seio maxilar. Observe que o seio maxilar desse lado aqui, que é o direito, tem até um R aqui indicando que é o direito, ele está com nível, a gente chama isso aqui de nível hidroaéreo, secreção embaixo e ar em cima, né? Até está desenhado aqui, ó, o seio maxilar é esse daqui, e aqui está o nível que separa líquido para baixo, que é o catarro, e em cima ar. Então, esse catarro não era para estar acumulado aqui, era para ele está saindo para o nariz o tempo todo, né? Então, se ele está acumulado aqui é porque está inflamado. Um outro exame que facilita muito ver isso é a tomografia. Observe aqui está um seio maxilar vazio e aqui um seio maxilar cheio de secreção. Muito bem, os principais seios acometidos então, gente, a primeira é o maxilar e depois é o frontal, porque são os maiores. O maxilar é o maior de todos. A fisiopatologia, que é como a coisa acontece, como é o funcionamento dessa doença, né? É o seguinte, existe essa congestão e inflamação então da mucosa, que reveste então os seios por dentro, tá? Essa mucosa, ela reveste inclusive os ductos, né? Os túneis que fazem a drenagem dessa secreção para o nariz. Se a mucosa, se essa membrana, ela inflama, ela pode entupir esses ductos de drenagem e aí a gente fica sem drenagem. Pode acontecer também uma obstrução por secreção, um catarro que resseca e entope esse ducto aí por dentro. Na subida, tá certo? Sai secreção dos seios da face. Na descida, começa a entrar ar para dentro do seio da face e leva a secreção do nariz para o seio da face. E podemos ter também um entupimento dos ossos ou dos canais que fazem essa drenagem dos seios da face por verrugas, né? As verrugas dentro do seio da face chamam pólipos ou hematomas, coágulos de sangue. A dor pode ocorrer tanto na descida quanto na subida da aeronave, mas, atenção, mas ela acontece geralmente na descida da aeronave, tá? Ela é mais comum na descida, vamos guardar isso, apesar dela também poder acontecer na subida. Vamos ver agora a barotite, é a dor no ouvido. O ouvido da gente ele é dividido em ouvido externo, que vai aqui até o tímpano. Depois a gente tem o ouvido médio, que é atrás do tímpano. E o ouvido interno, que é onde está aqui a cóclea, que é os órgãos que fazem a captação das ondas sonoras e transforma em impulso elétrico para mandar para o cérebro, tá bom? O nosso problema é essa parte do meio, gente, chama ouvido médio. Isso daqui é uma cavidade vazia, onde tem ossículos, que é o martelo, a bigorna e o estribo,
que se conectam um no outro e fazem a amplificação do sinal sonoro. A vibração que é captada aqui no tímpano, ela é amplificada nesses ossículos para ser transferido esse movimento de forma amplificada aqui para a cóclea, tá certo? Então esse ar, gente, ele não pode ficar preso, porque senão ele vai sofrer as alterações de pressão. Então existe uma tuba aqui, é chamada de trompa de Eustáquio, que conecta então aqui a região do ouvido médio até na garganta da gente. Antigamente era chamada de trompa de Eustáquio. Hoje em dia utilizamos mais o termo tuba faringoauditiva, falando que vai da faringe até o ouvido. Vamos ver aqui um vídeo aqui do funcionamento aqui do ouvido. Bom, aqui é um vídeo que mostra o funcionamento do ouvido, as ondas sonoras entrando aqui no ouvido. E elas vão então alcançar o tímpano e fazer o tímpano vibrar. O tímpano é essa membrana aqui. O tímpano vibra. Isso vai fazer com que os ossículos que estão dentro do ouvido médio vibrem e amplifiquem o sinal para chegar aqui na cóclea, tá? E aqui embaixo está a trompa, a tuba faringoauditiva que faz essa conexão com a garganta. Dentro aqui da cóclea, então, esses movimentos são transformados em impulso elétrico, tá? Que vão até o cérebro. Muito bem. Então vamos continuar aqui com o ouvido médio para a gente observar essas alterações de pressão. Aqui a gente tem a tuba faringoauditiva, tá certo? Que o ar entra por aqui. Por exemplo, na descida da aeronave, o ar entra por aqui aumentando a pressão do ouvido médio, do mesmo jeito que o ar aqui do lado de fora aumenta e do lado de cá do tímpano está aumentando a pressão. Então aumenta a pressão do lado externo, aumenta a pressão do lado interno. Agora, quando você tem a tuba faringoauditiva entupida, aqui obstruída, à medida que você desce com o avião, aumenta a pressão aqui do lado externo do tímpano, mas a pressão do lado interno do tímpano não aumenta, justamente porque a tuba está entupida, tá certo? Então aí vai gerar o problema da dor de ouvido pela distensão então, do tímpano, que é muito sensível, e aí ele vai ficar distendido para dentro do ouvido médio, tá certo? Então a característica ela pode ser na subida ou na descida, mas ocorre principalmente na descida, como a gente viu que acontece também na barosinusite. O quadro clínico é uma ventosa em tecido mole, engurgitamento vascular e derrame na cavidade timpânica. O que é isso? Ventosa é a gente vê o tímpano chupado, né, tracionado para dentro pelo vácuo que acontece, uma vez que a pressão do lado de fora é muito maior. Engurgitamento vascular é porque o tímpano tem vasos e a gente vê eles mais dilatados, podendo inclusive romper e gerar sangue na cavidade timpânica, que é o derrame na cavidade timpânica. A membrana timpânica, então, ela vai ter essa retração para dentro do ouvido. Você vai ver a acentuação da apófise do martelo. Gente, isso aqui é a ponta do martelo. O martelo é o primeiro ossículo do ouvido médio que encosta no tímpano. Como o tímpano vai para dentro do ouvido, né, você vai ver a ponta do martelo com mais nitidez. Pode inclusive acontecer hemorragias e a ruptura. Essa ponta do martelo pode inclusive romper o tímpano. Então o tratamento é feito movimentando a mandíbula, porque a mandíbula, a raiz da mandíbula, gente, ela morre pertinho do nosso ouvido. Se você colocar o dedo dentro do seu ouvido e mexer com a mandíbula, você vai conseguir sentir a ponta da mandíbula ali. Então mexer com a mandíbula é uma maneira da gente tentar mexer um pouco nessa tuba faringoauditiva e facilitar a equalização das pressões. E a outra opção que você pode utilizar também é injetar ar dentro do ouvido médio. Você tampa a boca e o nariz e com o pulmão que tenta aumentar a pressão, essa pressão aumentada aqui dentro da garganta vai então caminhar pela tuba faringoauditiva, chegando então até os ouvidos. Outro problema que nós temos é a aerogastria e a aerocolia. Nós temos ar dentro do estômago e no intestino grosso, né? Então aqui nós temos, por exemplo, um raio-x mostrando ar no estômago, que é logo abaixo do diafragma. Aqui nós temos uma radiografia mostrando ar dentro do intestino grosso, é uma aerocolia. Tá? Tanto a aerocolia quanto a aerogastria, elas vão dar aqui uma hipermotilidade intestinal, que vai gerar um borborigmo ou borborismo. Vocês já ouviram falar nisso? Isso é quando você ouve as bolhas dentro da barriga de alguém. Às vezes você está sentado ao lado do seu colega e você ouve um blub, né, um barulho da barriga do colega. Justamente são essas bolhas se movimentando. Isso é normal
dentro de uma certa intensidade. Se estiver tendo borborigmo demais, significa que está tendo algum problema. Flatulência ou fisiose é quando a gente elimina o flatus, né, que é o ar que sai pelo ânus, com mal cheiroso, como a gente conhece. Eructações são os arrotos, né, liberam a pressão alta dentro do estômago. As cólicas abdominais podem acontecer em casos de aumento de pressão, então, do intestino e do estômago também. E a dor pode ser tão intensa que gera uma hipotensão arterial, que gera uma síncope, ou seja, um desmaio. A gente pode desmaiar quando a gente está com dor demais. Tá, gente? Então, observar que o piloto de avião ele tem que ter facilidade para eliminar gás, tanto por baixo, que é a flatulência, tanto por cima, que é a eructação, tá certo? É interessante que acontecem casos interessantes na aviação. Teve esse voo aí, ó, que teve uma briga motivada por flatulência. Você imagina, uma pessoa estava emitindo muitos flatos e começou a acontecer uma briga. Acontece que o avião teve que pousar, você imagina, para que essas pessoas fossem descessem do avião e fossem observar de quem que é a culpa, né? Acaba que ficou resolvido, gente, que a culpa da briga, os passageiros que brigaram com a pessoa que estava eliminando os flatos, eles foram removidos do avião. O passageiro que estava eliminando os flatos, ele continuou no avião, porque as pessoas entendem que isso é um problema de saúde, a pessoa não consegue segurar às vezes, não é culpa dela, né? É isso. Bom, a aerogastria, a aerocolia, ela acontece na subida, é só na subida do avião, tá certo? Não é na subida e na descida e é mais na subida, não. Não, é somente só na subida do avião. E a aerodontalgia, o problema de dor no dente, que é o gás expandido dentro do dente. Vamos estender um pouquinho sobre a anatomia do dente. Ele tem uma cápsula, uma casca mais dura, que é o esmalte, e aqui a dentina que é mais dura, e dentro tem a polpa, que é carnosa, tem vasos, tem nervos, etc. Muito bem, a aerodontologia pode ser direta ou indireta. Direta é quando realmente o problema é no dente. E a indireta é quando a pessoa está com uma sinusite, e a sinusite faz o dente doer, uma vez que o seio maxilar está muito pertinho dos dentes ali, né? Nós vamos ver isso. Então, a aerodontologia direta, você tem, por exemplo, um buraco no dente provocado por uma cárie, aprisionando aqui a gás de necrose, que vai, esse gás, quando você sobe de avião, ganha altitude, esse gás pode expandir e doer. Acontece na cárie. Agora, no tratamento dentário, também a gente pode ter gás dentro do dente. Aqui tem exemplos de cárie. Aqui uma cárie mais feia, os dentes muito feios aqui, por causa da cárie. E aqui a cárie dentária, mostrando que começa pequenininha aqui, comendo o esmalte, e ele vai aprofundando, até chegar aqui na polpa e realmente pode apodrecer aí, então, a parte central e mais importante, então, do dente. No tratamento do canal, o que acontece? Primeiro a gente faz um buraco aqui na câmara pulpar para ter acesso à polpa, depois você vai fazer a desinfecção com substâncias para matar essas bactérias e depois você vai tampar. Você preenche isso daqui com alguma substância, que tem vários materiais possíveis, podendo ser materiais emborrachados, pode ser o cimento, que é um material que endurece, entre outros materiais, tá certo? Durante esse tratamento, o dentista pode fazer isso em várias etapas, e entre uma etapa e outra ele interrompe provisoriamente o tratamento e coloca um curativo, um tampão aqui em cima, deixando o ar, então, aprisionado dentro do dente. E esse ar pode dar problema quando sobe de avião, né, ganha altitude, e esse gás expande. Aqui está um caso do dente tratado, observe esse dente com canal, esse material que foi colocado para preencher, então, a raiz do dente do paciente é um material que ele é radiopaco, você consegue observar então no raio-x se está bem feito ou não. Observe agora a aerodontalgia indireta, principalmente a culpa do seio maxilar, gente. Olha só, o seio maxilar está muito perto desses dentes aqui. Que dentes são esses? São os dentes posteriores da arcada dental superior. Tá? Observem aqui, ó, quando o dente está inflamado, ele vai pegar justamente, então, vamos ver de novo, ó, os dentes posteriores da arcada dental superior. E observe então que a aerodontalgia direta é na subida e a aerodontalgia direta pode ser na subida ou na descida, mas é mais na descida. Por quê, gente? Porque é aqui que tem mais sinusite. É isso daí. Muito obrigado.